em Lucas 11, né, que eu li agora de 1 a 13, mas você vai observar que essa comunhão em Lucas 5, 16, pode colocar, a gente vai observar ali, eu vou esperar o texto aparecer. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Então, nesse momento aqui, Lucas 5,16, então, até aí só. Então, Jesus ia para esses lugares e retirava para ter comunhão. Às vezes nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós precisamos de ir para um ambiente a sós, e aí você observa isso. A gente precisa ir para um ambiente a sós, entra no seu quarto, que é um ambiente que você possa estar a sós com Deus e possa fazer um momento de oração a Deus. Não é que Deus não escuta quando você está dirigindo o seu carro, Ele escuta e Ele responde. Não é que Ele não escute quando você está na rua e se sente num perigo. Você observa que está em perigo e você fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí você vê que Deus lhe deu um livramento, deu uma proteção a você. Então isso é importante. Mas esse momento de você parar e ter comunhão com Deus, é isso que Jesus está mostrando aqui. Você precisa sentir Deus, eu tenho falado muito isso. Às vezes nós queremos sentir Deus e tem que ser do nosso jeito. E a gente acha que porque vamos falar com Deus, nós temos que chorar naquele momento que vamos falar. A gente acha que quando vamos falar com Deus, existe todo um rito. Não há uma maneira, né, que a palavra de Deus diz, vai ser assim. Se você orar comigo, você vai chorar. Se você orar para mim, vai lá comigo, tiver essa comunhão, você vai sair pulando em casa. Não, você vai conversar. E às vezes você só vai parar e tem momentos, dependendo da situação, você até não vai conseguir falar nada. E você vai precisar estar ali na presença de Deus, no seu semblante, só falar assim, Senhor, misericórdia. Quantas vezes você já orou assim, falando, misericórdia, Senhor, eu não sei nem o que eu vou orar. A situação está tão assim, esse momento está tão difícil que eu não consigo nem orar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Isso acontece conosco. Então a palavra de Deus mostra que a gente precisa estar sensível a isso. Em Lucas 6, de 12 a 3, mostra para tomar decisões importantes. Jesus orava para tomar decisões importantes. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo. Então, ele ia tomar uma decisão. Ele ia escolher pessoas. Ele não podia chegar assim, eu já sei que ele tem que escolher. Não, ele está mostrando para nós que algumas decisões na nossa vida, nós não devemos tomá-la, apesar de sabermos o que devemos fazer. Às vezes você sabe o que tem que fazer na sua empresa, você já está tudo correto, você já está tudo pensado, está tudo escrito, tudo planejado, mas o senhor faz assim, faz o seguinte, filho, faz o seguinte, meu servo, faz como eu estou te ensinando aqui, vai tomar uma decisão, tem um projeto para essa semana, está tudo já resolvido, você já colocou lá no seu programa lá do computador, você já botou todo o aplicativo para todo mundo entender o que você quer passar para a empresa, tudo bem, muito bem, fez a sua parte, mas aprenda que vai tomar uma decisão importante. Então, peça que eu te ajude, para você não falhar na palavra. Às vezes o nervosismo, às vezes uma falta de atenção no detalhe, se perde. Então, Jesus aqui estava escolhendo os discípulos, era a missão dele. Mas para nós não vamos estar aqui escolhendo discípulos para nos seguir. Mas o que o Senhor está nos ensinando na oração é que você tem uma decisão, nós estamos fechando no mês de setembro, certamente você tem coisas para realizar, você tem decisão para tomar, às vezes você está querendo mudar de emprego, às vezes você está querendo investir em alguma coisa, às vezes você está querendo ajudar seu filho, mas você vai tomar uma decisão, às vezes vai precisar gastar alguma coisa, às vezes não é nem gastar, você precisa falar com alguém, porque não há problema nenhum, você pode pedir ajuda às pessoas, então você pode ter que falar com alguém, mas Deus está dizendo assim, aprenda aqui com esse detalhe. Eu quando decidi tomar um grupo para me acompanhar, eu ensiná-lo sobre o reino, eu orei ao Pai. Eu não precisava orar ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, ele falou isso para os discípulos, eu e o Pai somos um. Eu tenho a mesma identidade, o mesmo caráter do Pai. Apenas eu me destituí de toda a minha glória para fazer a minha missão. Mas ele não fez isso. Ele falou assim, eu fui orar, eu fui buscar a Deus. Então, se você, nesse mês, nós temos pouco tempo agora, irmão, vai correr. Daqui a pouco nós estamos em mesa de Natal.
Daqui a pouco estão comendo rabanada com queijo, como eu gosto. Né? Você não gosta, mas eu gosto de rabanada. Até o pastor Tadeu disse, é rabanada com queijo, né, pastor? É rabanada, tem que botar o queijo em cima, tem que pegar um garfo, uma faca, tem todo um ritual para mim, para comer rabanada. Tem gente que pega lá no papel, não, tem que botar no prato, tem que botar um queijo, eu tenho que cortar com garfo, faca e comer. Cada um tem um jeito, né? Mas daqui a pouco nós estamos nesse tempo com a família. Nós temos que orar. Então eu creio que Deus está falando nessa noite para você, nessa decisão que você vai tomar. Fala comigo. Deixa eu te dar a direção. Deixa eu te dar a sabedoria. Deixa eu te dar a estratégia para você ser bem sucedido. Amém? Então, outra maneira que porque Deus, o Senhor orava, é para se fortalecer espiritualmente. Então, a gente vê aquele texto de Mateus 26, de 36 a 39. Vamos ver, são versículos base, mas dá um entendimento. Mateus 26, 36. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, fique aqui e vigie comigo. Até aí 39, né? Esse é o 39? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afaste-se de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Então a gente observa aqui para fortalecimento. Ele estava já pronto, já perto de cumprir uma missão. Mas o que Jesus está mostrando nesse texto? Então, diante de uma batalha, diante de uma situação espiritual, não enfrente sozinho. Não enfrente com o seu braço. Não enfrente com a sua força, com a sua capacidade. Não faça isso. Nas questões espirituais, ore ao Senhor. Fala, Senhor, vai à frente. Senhor, derruba esse Golias. Derruba essa palavra, essa situação. E aí você começa a ver que o Senhor, ali, ele foi, claro, ele ia para a morte, mas ele venceu, amém? Ele venceu, ele foi capacitado, então ele venceu. Então a gente vai vendo que oração não é só chegar, pastor, então já sei, é chegar na minha casa e orar. Não, você tem que entender o que você vai fazer. A presença do Senhor está lá na sua casa. Você não declara que a sua casa é casa de paz? E quem traz esse shalom para a tua casa? É Jesus. Então, pode acontecer no momento em que você percebe que alguma coisa, situação de dificuldade, você fala, isso não é natural. Isso está entrando num campo que eu observo que é espiritual. Mas, pastor, isso pode acontecer dentro da minha casa? Pode. Pode acontecer dentro da sua casa. Porque o maior ataque, sabe onde o inimigo quer fazer com os cristãos? É dentro do seu lar. Porque se ele puder fazer uma bagunçazinha dentro da nossa casa, ele vai fazer. Então, para que não haja nenhuma situação difícil, é a hora que eu paro e oro ao Senhor. É uma necessidade de fortalecer-me espiritualmente. Eu oro e digo, Senhor, me fortalece. Porque essa batalha eu não vou perder, não. Então, você olha só, quando você ora, você é capacitado em fé. Você pode dizer amém? Você é capacitado em fé. Então, eu oro por quê? Porque eu sei, né, que agora, nesse momento, há uma ação que tenta atrapalhar o meu sucesso, a minha resposta, e eu vou orar para que isso não aconteça. E eu posso também interceder pelos outros. Olha o que está aqui em Lucas 22, 31 a 32. Vamos ver essa porção aqui. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amado, aqui eu vejo, sabe o quê? É quando a gente ora para alguém da nossa família. É quando a gente fala que nós somos cristãos, mas sabe que o nosso irmão, o nosso parente, às vezes uma pessoa que nós amamos, ainda não tem esse conhecimento. Pedro é um seguidor de Jesus, mas ele não estava entendendo que ele estava num perigo muito grande. E às vezes nossos parentes não sabem o perigo que eles estão. Não sabem. Ele não entende como você entende. Ele não entende o poder de Deus como você tem essa compreensão. E você tem essa compreensão por causa do Espírito Santo de Deus, que te faz entender todas essas coisas que a palavra está sendo dada. E aí você vai entendendo, você vai ser revelado, né? Você vai tendo entendimento das coisas,
E aí você observa, há uma situação. Eu fui agora lá em Macapá, falei a vocês, e eu tenho um irmão que está afastado há muitos anos do Evangelho. Mas Deus está quebrantando ele. Mas eu fui à casa dele, fui lá falar com ele, falei, irmão, vem aqui em casa, eu fui lá, e ele estava com a necessidade de operação. E aí estava lá seus filhos, estava lá uma funcionária dele, e aí, antes de eu ir embora, eu falei, eu vou orar por você. Eu vou orar por você, porque o Senhor pode te curar. Mas também Deus pode usar a mão dos médicos. Nós valorizamos as profissões. Nós valorizamos o pessoal também da saúde, né? O pessoal que se dedica para cuidar de pessoas. Fora outras profissões, mas estou falando agora da área de saúde. Então, nós sabemos que os médicos, né, o anestesista, toda aquela equipe vai ser importante. Então, eu falei, Senhor, tu pode curá-lo. Mas eu não orei só por ele, eu orei alto para que todos pudessem ouvir, para que ele pudesse ficar com aquela palavra, mas não só ele, como seus filhos e aquela pessoa que trabalha na sua casa. Então, diz, Jesus, cura ele. Faça que essa situação venha desinflamar, venha diminuir e ele seja totalmente curado. Mas se não houvesse, ele for precisar passar pelo médico, que ele seja bem sucedido. Então, a sua oração, ela pode ser intercessória. Na hora que você sabe, pastor Pedro, eu já sou assim, eu oro mesmo por mim, eu entendo isso, mas tem hora que você observa que alguém do teu conhecimento, ele fala alguma coisa, essa pessoa muito próxima a você, fala alguma coisa, e Deus está dizendo, a oração também tem que ser intercessória. Não deixa um pai seu, uma pessoa da sua família, sair com a preocupação. Pastor, mas esse poder eu não tenho nem o título de pastor, e quem diz que título de pastor é que faz as coisas? As coisas é feitas porque você é servo, porque você é filho, amém? Você tem a marca de Cristo, amém? Então você pode orar, você pode determinar, você pode fazer uma diferença e Deus quer que você faça isso. Então, a gente observa que Jesus, eles pediram ali um direcionamento. Eles pediram um direcionamento a Jesus. Jesus nos ensina, fala como a gente tem que orar. Mas Jesus, ele coloca aqui oração padrão, mas ele não quer que isso seja mecânico. Eu vou orar assim, 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 assim. Porque Deus, o Senhor falou, é o Pai Nosso, venha no teu reino, seja à vontade, o pão nosso de cada dia, e aí, pronto, é isso que tem que orar. Não, o Senhor está dizendo o seguinte, quando você orar, saiba para quem você está orando. Saiba que você tem um Pai. Às vezes é difícil a gente falar sobre a questão, para algumas pessoas, a relação pai. Porque às vezes a relação pai não foi muito boa. Acontece. Eu estava cuidando de uma pessoa e ele falou para mim, pastor, eu tenho muita dificuldade com esse nome pai. Eu falei, por quê? Porque não foi bom meu relacionamento com o pai. Aí eu falei, mas há um pai amoroso. Mesmo que você teve dificuldade com a questão do seu pai, Deus pode cuidar do seu coração, né? E você entender o amor de Deus, o amor desse pai. Então, quando oramos a Deus, nós reconhecemos aquele que Ele é. Mas nós não ficamos só nisso, nós vamos buscar também que Ele governe a nossa vida. Seja feito, Pai nosso está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Então, eu quero que estabeleça o governo de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque uma das coisas que o inimigo não quer é que os filhos de Deus deixem Jesus governar a vida dele. Quando você anda governado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, meu amado, você anda mais do que vencedor. Mas, pastor, mas eu não tenho lutas, não tenho os problemas, não tem problema nenhum ter esses levantes. Porque você falou, Senhor, que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, eu quero que você governe a minha vida, a minha casa, os meus negócios. Então, eu posso declarar em nome de Jesus que você vai ter o fechamento deste mês, o fechamento de outubro, o fechamento de novembro, e vai fechar dezembro debaixo da bênção, debaixo da resposta. Porque eu estava, peço ao Senhor para que o reino, a vontade dele seja feita na sua vida, como é feita no céu. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Então, também a gente fala aqui, dá-nos nós o pão nosso de cada dia. Então, é apresentar necessidades. Olha como a palavra de Deus fala muito sobre as nossas necessidades. Olha como o Senhor, Ele se preocupa, Ele sabe que você tem necessidades. E às vezes a sua necessidade está a nível emocional.
não só a nível financeiro. A gente acha que tudo que a gente vai resolver é com dinheiro. Sim, o dinheiro é importante. Eu sei que é. O dinheiro a gente faz muitas coisas, mas nem sempre o dinheiro resolve tudo. O dinheiro não faz o marido amar a esposa, o dinheiro às vezes não faz a esposa amar o marido, os filhos amarem, porque se fosse assim, muitas pessoas milionárias não teriam problema nessa área. O dinheiro não resolve tudo. Então a gente observa aqui, e esse pedido aqui nosso, que o Senhor dá o pão nosso cada dia, não é comida que ele está falando, é a nossa necessidade. Deus, eu preciso apresentar a Deus a minha necessidade e confiar que Ele vai resolver. Então, quando eu sei que o dinheiro, então acho que eu falei de dinheiro há pouco, eu sei que o dinheiro é importante, eu pago minhas contas, eu pago meu aluguel, eu pago o colégio dos meus filhos, eu pago a gasolina no meu carro, eu pago muitas coisas, eu viajo, faço projetos, mas eu sei que isso não vai resolver algumas situações. Isso não vai trazer paz no meu coração. Isso não vai evitar, às vezes, as brigas. Muitas vezes, as brigas na família é por causa do dinheiro. Então, a minha necessidade, o que eu tenho que pedir ao Senhor, o pão nosso de cada dia, que Ele possa atender as minhas necessidades, mas sem que eu precise achar que os recursos Ele vai completar a minha felicidade. Mas sim a sua presença. Eu quero, sim, a hora que eu como, eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado por esse pão, que não falte. Eu oro assim, que não falte. Abençoa o Brasil, que nunca falte o alimento no Brasil, alimento nas nossas mesas. Mas isso é importante, mas é importante a saúde. Às vezes você está precisando de saúde, a gente fala muito sobre isso. Às vezes nós estamos precisando de saúde. Então, Senhor, dai-nos, atenda a nossa necessidade. E por último, aqui nessa oração, ainda não por último, mas ainda duas partes, diz, perdoa os nossos pecados. É algo também que é muito importante, a gente se desligar dos problemas, se desligar de pessoas que às vezes nós estamos nos prendendo. Nós falamos muito sobre isso. Por que se fala isso, pastor? Porque às vezes o senhor fala, outras pessoas falam, porque isso nos atrapalha. Quando nós estamos presos a alguém, isso vai nos atrapalhando, isso vai nos prendendo. Você não consegue, às vezes, trabalhar porque está preso aquele amigo do trabalho, amigo aquele... Não, às vezes não, nem te prejudicou. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes não é porque ele te prejudicou, às vezes é porque ele cresceu, porque ele aumentou de posto. E aí você ficou chateado. Houve uma chateação. Então, o senhor fala, desliga, pede o senhor para se desligar disso, porque então você não consegue avançar. Às vezes a pessoa está tem situações que a pessoa está esses meses todos, eu estou falando de 2025, nós estamos esse mês todo parado, porque estamos vendo o sucesso dos outros e não estão conseguindo andar mais. Então, Senhor, perdoa-me. Perdoa, que eu perdoe as pessoas e que até eu me perdoe. Que eu pare de ficar deixando que sentimento me faça eu ter raiva daquele cara. Eu nem tenho a intimidade, mas o chefe passou ele para frente e eu fiquei para trás. Isso está me atrapalhando e você não anda, você não caminha, você não tem sucesso, aí você fica reclamando com Deus, e Deus fala, cara, libera dessa pessoa. Deixa, ora para o teu chefe. Eu lembro quando eu trabalhei na Imbel, Indústria de Materiais Bélicos do Exército, quando mais jovem, eu sou formado na informática, né? Na época se falava assim. Então, eu estava para me casar, e o capitão lá, ele não me dava, eu estava como estagiário, ele não me contratava. Eu já estava perto de me casar, eu me casei em setembro e estava entrando em agosto, e ele não me contratava. Eu falei, como eu vou casar sem estar contratado, Senhor, misericórdia. Aí eu fiz uma estratégia. Eu falei assim, vou fazer algo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu não entrei na sala dele, mas eu sabia onde era a sala dele e onde ele sentava. Então eu cheguei perto da porta dele, sem entrar na sala, eu levantei a minha mão e disse, Senhor, toca no capitão. Eu apontei para a cadeira, toca no capitão, Senhor, e faz ele me contratar. Em nome de Jesus. Então eu falei assim, como eu estivesse olhando para ele. Às vezes a gente tem que fazer umas loucuras, né? Eu falei, em nome de Jesus, capitão, você vai me contratar. Em nome de Jesus. Ele saiu, foi embora. Passou mais uns diazinhos, ele me contratou. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas coisas, desde a gente ficar, esse capitão, poxa, não me contrata, está me perseguindo, e não sei o quê, é porque aqui, não faça isso, libera isso, porque a gente pensa só
que o perdão é uma questão só de ofensa. Às vezes a gente precisa perdoar na questão de não deixarmos nos ligar com o problema que aquela pessoa aparentemente está nos causando. Porque você tem um objetivo. Então você tem que olhar para a situação, se libera dele e fala, Senhor, faz acontecer. Olha você orando. E eu estava no secreto, eu estava na igreja, eu estava no templo, eu estava no meu momento a sós com Deus. Não, eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. A sua vontade é que eu seja abençoado. A sua vontade que eu possa testificar que Deus está comigo e eu ando em vitória. Então faz isso acontecer. Nesse entendimento, quando você ora, você começa a ter entendimento do que Deus vai fazer. Então, se essa semana você precisa resolver alguma coisa, coloca a mão naquele papel, naquele documento, naquela área da justiça, naquele processo. Quantas vezes pessoas chegaram aqui com o número do processo? Nós não tocamos no processo, no número. Nós chegamos assim e falamos, pastor, o processo não anda, eu preciso receber essa situação. Eu falei, você tem o número do processo? Tem, me dá aqui, vamos orar. E colocamos aqui no altar diante do Senhor. Porque aquilo estava trazendo uma incomodação com o juiz. Ele já estava, porque ele não percebe. Está vendo? Vocês estão entendendo aqui? Estão comigo? Você sem perceber, você já fica com raiva do juiz que não tem, conhece. Aquele sem vergonha, aquele juiz não resolve as coisas. Você começa até a amaldiçoar o juiz. Ah, se eu pegasse aquele juiz. Mas não vai pegar. Porque você sabe que vai dar bronca. Mas você começa a ter uma rixa, porque as coisas não andam, você chega lá no processo, está parado. Aí você vem no segundo mês depois, está parado. Ah, o senhor fala assim, olha, entenda a oração que eu ensinei. Não uma ação que é padrão, é fechada, é uma oração que vocês vão pegar para ampliar o pedido. Seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, agora que é minha necessidade, o pão nosso de cada dia, a minha necessidade seja respondida. Então eu preciso aplicar isso, eu preciso liberar. Senhor, que eu perdoe, perdoa o nosso pecado, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas perdão é quando eu brigo com alguém. Não, perdão é quando eu preciso me soltar, liberar alguém. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes você está com aquele processo, você está reclamando, você já está preso a esse processo, preso a essa situação, vocês pegam esse processo e dizem, Senhor, eu libero esse processo. Agora está nas tuas mãos. E agora eu vou descansar. Porque o problema vai ser resolvido. E eu quero declarar que a tua resposta vem agora essa semana, em nome de Jesus. Irmão, eu não entro na presença de Deus para você achar que eu estou falando alguma coisa aqui para você receber em 2030. Eu, quando vim para o altar, falei, Senhor, quando eu estava orando e pedindo a Deus a palavra, mas eu falei, Senhor, eu sei que vai ter pessoas nessa noite ali, mas eu quero que nesta noite seja uma noite extraordinária. Não importa que eu vou falar de oração, mas eu sei que a tua presença vai estar lá. E certamente alguma coisa vai acontecer, porque alguém vai tomar posse da palavra, alguém vai acreditar que quando chegar em casa é o processo, e vai pegar o processo, Senhor, está aqui o processo. Senhor, está aqui a causa. Eu não vou mais me chatear, eu vou me liberar disso, mas tu vai resolver porque eu creio. E aí você vai ver a resposta de Deus. Você vai ver o carinho de Deus, amém? E por isso, ele não deixa cair em tentação. E aí o Senhor vai te ensinar a perseverar, para que a sua família não seja destruída. Nesse caso aqui, eu já entro nesse ponto. Para que a nossa família não seja destruída, para que nossos filhos não fiquem traumatizados, para que a gente não faça qualquer besteira, não deixe eu cair em qualquer tentação. Olha, vamos fazer assim, que o chefe não está vendo, vamos fazer dessa forma, que é lá no aplicativo, ele nem vai descobrir. Não, não deixa cair em tentação, eu não preciso disso. O Senhor é maior, o Senhor é contigo. Você vai andar de cabeça, você vai vencer de cabeça em pé, entendeu? Levantada. Você vai chegar no lugar honrado. Vai dizer, olha, aquela senhora, aquela jovem, olha, é abençoada. Ela esperou, mas ela creu aí, e as pessoas vão acabar caminhando com Jesus por causa de você. Amém? Então, a gente precisa entender, e aí Jesus vai falar aqui, já indo para o segundo ponto, Jesus vai falar aqui, no versículo 9, ele fala assim, ele vai falar sobre uma questão de alguém que é importuno. Nesse segundo ponto, ele vai falar, suponha, olha que Jesus, depois que ele ensina a oração, ele vai falar assim, suponha que alguém, vou ler aqui com vocês, suponha que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite. Que horário bom para recorrer, né, irmão?
para pedir alguma coisa meia-noite. Claro que hoje em dia a gente dorme tarde. Quando eu quero falar com alguém, eu digo assim, está acordado? Eu tenho um pessoal que eu falo lá de Floripa, eu digo assim, está de boa? Esse está de boa para a gente acordar, está podendo falar? Aí eu falo, estou de boa. Aí a gente se liga, mas meia-noite muitas vezes já está querendo descansar. Entende? Imagina uma pessoa ir buscar uma ajuda num horário assim, que é inoportuno, e pede algo que ele precisa, que é pães, mas pede algo. E aí ele diz que, aqui no versículo 7, e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Olha o que ele está falando. Ele acaba de falar, alguém pede, Senhor, nos ensina a orar. Ele diz, esse é o padrão. Ora dessa forma. Ora acreditando. Ora pedindo as necessidades. Ora reconhecendo quem é Deus. Começa assim, ora reconhecendo quem é Deus. Vê as suas necessidades. E seja estabelecido no céu aquilo que Deus quer para você. Então, seja se estabelecido na sua vida como Deus já tem colocado nas promessas. Como é isso? Está lá no céu, está na palavra. As bênçãos de Deus para a sua vida. Então, que seja estabelecido. Que você aprenda a se desligar para assumir a bênção. E vencer, e ter perseverança, vencer as tentações. Mas, ele diz assim, mas pode acontecer, para vocês entenderem, falando para os discípulos, que você peça uma coisa e seja inoportuno. Não há um momento para pedir. Essa pessoa está me importunando, está perturbando. Ele diz, se ele não atender porque é um amigo seu, ele está falando de um amigo, ele está falando de uma pessoa desconhecida. É uma pessoa que toma café, às vezes, com ele, joga uma bola, vai para a praia, vai ao clube junto, vão ver um teatro, coisa do nosso dia. Mas ele diz assim, é um amigo que bate um papo, entra na nossa casa, mas diz, se esse cara não te atender com tudo que ele faz com você no dia a dia, participa da tua vida, é um amigão, mas se ele não te atender por ser um amigão, ele vai te atender por causa dessa tua perturbação, de você ser inoportuno. Ele vai para você não chatear mais ele. Aí ele fala assim, então, embora ele não se levante por ser amigo, mas ele vai se levantar. Aí o Senhor vai falar o seguinte, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Sabe o que Deus está falando? Seja inoportuno. Perturbe. Eu fui falar com alguém lá em Macapá e ele disse assim, eu fico preocupado porque Deus tem muita coisa para fazer. Eu ouvi isso agora. Tem gente que ainda pensa assim. Não, Deus tem muita coisa para fazer. É tanta gente. Eu falei, e você não conhece Deus, né? Deus é onipotente. Deus é onipresente, Deus é onisciente, ele não tem problema de todo mundo. O dia toda a população do Brasil, chamado mundo, ele vai atender cada um. Negócio que as pessoas não fazem. Mas o Senhor está falando para você, olha, faça que nem, se esse cara, que sendo mal, depois ele vai falar, se ele não é uma pessoa, se nós estamos sendo maus, nós sabemos dar boas coisas àquilo que nós amamos, e quanto mais o Pai Celestial. Então você bata a porta, bata, fala com Deus, bata. Ele começa assim, peça. Quando a gente pede, é porque é uma coisa mais simples. Você pode me emprestar isso aí? Você pode me dar um pouco de água? Você pode fazer isso? Então você está pedindo algo. Você podia me arranjar aquele aplicativo para eu poder fazer, porque você entende, eu estou na área com você, você pode me fazer isso? É pedidos que são coisas mais simples, mas quando a palavra diz aqui no segundo, pede, depois ele fala aqui, busque. A buscar já é diferente. Quando eu estou buscando, eu preciso me aprofundar mais. Eu quero saber onde está. Às vezes a minha esposa fala assim, aonde está isso? Isso acontece com as mulheres, né? As mulheres têm muitas coisas, homens, vocês sabem, aqueles que não são casados, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês casarem, tenham bastante paciência com as esposas. Porque quando elas vão se arrumar, ela, além do tempo que ela precisa, tem o tempo dos acessórios. E ela começa no acessório, mas não aí ela abre assim, a casa é assim, agora a Paloma falou do Alan, eu gosto de falar do Maria. Abre aquela porta do armário, aí está cheio de acessórios de colares, cheio, anéis. Aí você começa. Aí, dependendo da roupa, elas vão colocando o anel. Aí faz.
Não. Aí tira. Aí pega um grandão. Eu não sei o que acontece, que faz lá pro pé, vai para frente e vai. Aí depois bota uma bracelete. Aí bota com. Aí depois, olha, eu não sei se já aconteceu com vocês, homens de Deus, mas comigo acontece muito. Né? Minha esposa, se você tiver ouvido, que Deus te abençoe. Mas olha, às vezes está prontinha. Não tá bom, não. Tira tudinho. Tira a roupa, bota outra roupa. Quando eu vi, não é mais aquela roupa, você não estava de preto, agora está de vermelho. Tá? Não estava bom, não estava bom. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Então as pessoas, ela têm essa necessidade. Então a palavra de Deus diz, busque-a. Vai lá buscar, vai procurar, até você encontrar, que você se sinta bem, né? Aí você pensa que ela vinha de preto, aí vem de amarelo, vem de vermelho, o sapato era rosa, agora o sapato é preto. Quer dizer, é no momento, é como elas se sentem. A gente não, a gente bota uma camisa, tá bom, acabou. Hã? Às vezes toca um paletó, não ficou bom, mas é pouca coisa. Mas o que eu estou mostrando aqui é esse buscar, até encontrar, até você se sentir bem, até a resposta chegar. Então, a sua resposta vai chegar hoje. Irmão, eu quero sempre declarar isso. Eu nunca vou entrar na presença de Deus e achar que as coisas vão demorar para mim. Eu sempre vou achar que as coisas vão acontecer. Eu sei que tem em Eclesiastes, fala que há tempo para todas as coisas, mas Deus espera que quando eu busque, eu seja inoportuno, eu fico buscando. Senhor, cadê a bênção? Senhor, cadê a bênção? Mas ele já sabe, mas eu vou ficar até a bênção chegar. É o Senhor que manda fazer isso. Sabe o que a gente faz? Quando a gente busca alguma coisa, a gente faz o seguinte, já pedi, fica a palavra descansa. Sim, descansa. Mas entenda que o próprio Senhor diz que tem momentos que a gente não pode descansar no sentido de parar. Porque se a resposta ainda não chegou, eu preciso fazer que ela chegue. Amém? Eu preciso administrar persistência, aí eu bater. Amado, você está em casa, a porta está fechada, você está cheio de sede, vontade de entrar em casa, vai esquecer a chave. Aí você fica assim, cara, quando não tem campainha é pior, irmão. Se tiver campainha, você fica... Aí o vizinho abre a porta. O outro vizinho escutou, mas quem está dentro de casa não escutou. E tu fica aflito. Porque o vizinho vem. O que houve, Pedro? O que houve? Não, esqueci a chave. Você coloca a cara assim, desse tamanho. Esqueci a chave. Estou esperando ela abrir a porta. Aí daqui a pouco o vizinho do outro lado, você está lá. E pior quando se você está com vontade, com todo respeito, com vontade de ir no banheiro. Aí que é pior, né? Você fica... E aí o outro vizinho, o que é, Pedro? Não, nada não. Você já fala assim, nada não. Eu falo entre os dentes, nada não. Estou rápido aqui. Mas é isso que o Senhor fala, bate, insista, porque o Senhor vai abrir a porta. Vai ver a sua necessidade. Hoje o Senhor vai abrir essa porta para você, amém? Eu creio nisso, amados, eu creio nisso. Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas, e eu quero, nessa palavra breve, eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus diz assim, qual o pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra, se pedir um ovo, vai dar um escorpião. Se vocês sendo maus, sabe dar coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo. Por que ele fala que vai dar o Espírito Santo? E esse é o último ponto que eu falo. Por que ele fala que vai dar o Espírito Santo? Pô, pastor, eu quero a porta aberta, eu quero a resolução do processo, vai dar o Espírito Santo, sabe por quê? Porque quando você recebe o Espírito Santo, você recebe direcionamento. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe paz. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vai te dar a palavra certa. Ele vai abrir os seus olhos para o que está acontecendo. Então você vai saber se está sendo enganado. Entende isso? Então, é só orando. Eu estive num restaurante lá em Macapá, de uma senhora que eu conheci, a dona Rosana, e ela estava falando comigo. Ela disse, Deus me abençoe, sou órfão de pai, né? E com nove filhos minha mãe teve, e eu fui a irmã mais velha, começamos, eu fiz assim, trabalhei em casa de família, trabalhei nisso, hoje ela é uma senhora muito próspera, e ela acreditou, mas ela estava falando o seguinte, pastor, está vendo esse restaurante aqui? Deus tem me abençoado,
mas eu comecei a perceber que as coisas não estavam caminhando, eu comecei a orar. Aí ela descobriu que estava sendo furtada. Então, por que é importante isso? Porque às vezes a pessoa está ali na frente dele e não consegue ver. Às vezes a pessoa está tirando na tua frente e você não vê, parece que cegam você. Cegam no teu negócio. Você fala, poxa, eu não estou tendo lucro, onde está? E todo mundo com a carinha de santo. E está tirando por fora. Aí você ora, busca Deus, sei o que está acontecendo aqui na minha empresa. Porque eu trabalho, acordo cedo, durmo tarde, eu faço o investimento certo. Aonde está o erro? Aí você está batendo a porta. Senhor, eu quero saber aonde está o erro. Aí você está batendo, Senhor. Aí o Senhor fala, aí o Senhor mostra. Aí daqui a pouco você olha lá, aí você descobre o que está acontecendo. Aí alguém está metendo a mão na tua caixa. Alguém não está fazendo a comida correta. Alguém está tratando mal o teu funcionário, ou o teu cliente, para te prejudicar. Aí você sabe o que tem que fazer? Resolver. Manda embora. Manda embora, irmão. Não tem pena, não. Porque crente, ainda mais se for cristão, devia ter uma vergonha na cara, fazer as coisas direito. Então, manda embora. E aí essa senhora estava falando, como eu conheci essa senhora? Porque lá em 2019, ela estava contando que ela teve Covid. Ela teve Covid e ficou muito mal. E eu fazia um programa chamado Essa Casa é Tua Casa. Eu fazia meia-noite, às vezes. Todo dia, durante todo aquele período de pandemia, eu fiz esse programa na live. Todo dia, meia-noite. E ela disse que ela estava muito mal, a oxigenação dela estava baixa, já queriam levar ela para o hospital. E todo mundo que ia para o hospital de Macapá morria. Todo mundo. Eu perdi muitos amigos. Até aquele amigo que apertou a minha mão quando eu falo, que ele, lá na igreja, a primeira igreja batista, quando fui visitar, ele apertou e disse, não falou a parte disso, ele disse, bom dia! E olhou forte para mim, que é o Alex. Até ele nós perdemos por causa da Covid. Mas ela disse, pastor, eu quando abri o meu celular, eu abri o Instagram, quem apareceu? O senhor. E o senhor estava falando que ia orar. Eu peguei no seu horário. Eu vou orar pelos enfermos. E o senhor vai curar. Pastor, eu criei aquela palavra. E quando o senhor acabou de orar, pastor, eu estava curada. Totalmente curada. E ela ficou 3 anos para tentar falar comigo. E aí, nessa vez agora que eu fui, ela contou esse testemunho. Aí eu recebi a bênção de ter um jantar caprichado, né? Dona de restaurante. Eu falei, Senhor, tu é bom. Tu faz a bênção, eu recebo a alegria. A glória é tua, mas a alegria é nossa. A glória é dele, mas a alegria é nossa. Aquele camarão, irmão, já fez um peixe assim, com camarão dentro. Quem não gosta de camarão, mas eu amo. Aí ela fez uma farofinha, cheia de camarão fritinho. Ó. Eu falei, não gosto não, irmão, vou comer tudo. Foi uma benção, né? Então, a gente observa o cuidado, o direcionamento. Por que a palavra de Deus diz que Jesus orava? Por causa disso, para nos ensinar, para você sair daqui orando. Eu fecho a minha palavra contando um testemunho. Eu fui a Macapá, falei, a terceira vez que falo, mas preciso repetir para falar isso. Foi uma bênção. Quando cheguei lá, na quinta-feira, eu queria conhecer um senhor chamado Bittencourt, que foi o diretor do colégio do meu filho, e ele me abençoou muito há 29 anos atrás. E eu nunca tive chance de agradecer. No ano 2000, eu fiquei lá de 88 a 2000, vim embora, já são 25 anos que se passam. Já se passam 25 anos. Mas toda vez que eu ia a Macapá, não conseguia falar com ele. Mas dessa vez eu falei, Senhor, eu vou falar com ele, eu vou agradecer. Eu tenho que agradecer a ele. Aí fui no colégio, e quando cheguei no colégio, eu falei, o colégio estava sem ninguém, Macapá ainda estava mais tranquilo, né? Eu entrei no colégio sem ninguém, aí quando apareceu depois, apareceu um funcionário, aí eu falei assim, vem cá, o diretor Bittencourt. Aí ele falou outro nome, não sei se ele falou Antônio, não sei se é Antônio Bittencourt, né? Aí eu falei, não é esse nome, mas eu vou ficar esperando, porque para saber se o Bittencourt está vivo, se não está. Aí eu esperei um pouquinho, daqui a pouco o Bittencourt estava vivo, chegou, né, cabecinha branca, fortezinho. Aí entrou, eu falei, Bittencourt, tudo bem? Aí contei para ele a experiência que nós tivemos, primeiramente do meu filho, né? Agradecer a ele porque o Igor estava no primeira série ainda, e eu acho que é assim que se fala, né? E agora tem negócio de fundamental, não é isso? Como é que é? Me ajuda aí, gente. É fundamental o quê? Fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Ensino médio. Mas ele estava no primeiro ano,
E aí ele estava fazendo o SESC, só que ele não conseguia. Ele disse assim, não, está muito fraco. O Igor falou, está muito fraco, mãe, não vou ficar aqui, não. E a gente falou com essa diretora, e ela aceitou o Igor entrar no colégio dela, passando por 2º ano e fazendo o 2º e o 1º junto. E o Igor passou tranquilamente, fazendo 1 ano, 2 séries. Né? E aí aconteceu, eu fui agradecer por isso, a Conceição, ela não estava lá, mas eu contei a ele, o Bittencourt, quando eu contei, eu quero te agradecer, porque quando levaram a minha máquina, os irmãos já conhecem esse testemunho, quando levaram a minha máquina, eu não sabia o que fazer, Deus me colocou numa moto e eu saí por essa cidade correndo sem saber para onde ia. Aí o senhor falou, vira direita, vira esquerda, vira esquerda. E aí, quando eu virei à esquerda, passei aqui, fez outro colégio. E Deus falou, para aqui. Eu parei ali, Bittencourt. Você estava dentro da sua sala, eu parei ali, subi a escada, muito tenso, e falei com você. E falei, Bittencourt, a companhia de copiadora levou as minhas máquinas, com tudo pago, mas levaram as minhas máquinas. Faltava só 6 meses. E aí você falou assim, Pedro, tem ali uma, me emprestou. Eu agradeci a ele. Eu falei, depois de mais de 29 anos, eu estou podendo te agradecer. Né? Eu falei, meu filho hoje é pós-doutor, estou agradecido a Deus por que vocês fizeram. Aí ele começou a conversar, mas a bênção foi maior do que eu esperava. Porque eu estava orando pelo Bittencourt. Mas, quando eu falei, ele falou da experiência dele, depois eu falei de Jesus para ele aceitou Jesus, a diretora Conceição aceitou Jesus. Então, nós já começamos quinta-feira debaixo da bênção. Amém? Então, amado, a oração é isso, dá resultado. Esse testemunho eu contei e fecho com o 2º testemunho. A irmã Maria é uma senhora que faz salgado aqui na igreja. E ela estava em casa, ela sempre ora pela família dela, pelos filhos dela. Ela estava em casa, olha como o Espírito Santo faz. Por que o Senhor diz assim, eu vos darei o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te despertar. É o Espírito Santo que lá na sua casa fala assim, ora por isso agora. E aí você vai orar. Você vai ver, se você pedir hoje, preste atenção, guarda essa breve palavra que eu estou dando aqui. Se você entender o que eu estou passando hoje para você, você vai entender que o Espírito Santo, nessa oração, o Senhor vai te dar o Espírito Santo. Mais do que pão, mais do que qualquer... Ele vai te dar o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo você vai ter todas as coisas. Ele vai te ajudar. E ela estava em casa, sempre ora pela família, e o seu filho chegou, foi fazer comida, né, normal, chegou e está com a filha. Daqui a pouco, ela começou a sentir uma incomodação. Ela começou a sentir uma incomodação que ela não é de casa do filho dela, pertinho da casa dela. Mas ela sentiu uma incomodação, vai na casa do seu filho, e ela foi na casa do filho. Quando ela chega na casa, abre a porta, está um cheiro de gás muito forte. Muito forte. Ela falou, que cheiro forte é esse? Quando ela vai ver, o filho já está deitado, que foi deitar, ele já estava desfalecendo, para do gás. Tanto que respirou o gás, ele ia morrer dormindo. Aí, quando ela foi observar, os 2 botijões, as 2 bocas, apagaram. 2 bocas, ele acendeu 2 bocas para esquentar alguma coisa, e apagou, e o gás estava a neta e estava o pai ali. Ela rapidamente desligou, graças a Deus a filha não acendeu a luz, porque se acendesse a luz, uma faísca explode a casa estava com as coisas fechadas, então o filho, quando ela foi mexer no filho, o filho estava desfalecendo, já estava morrendo, mas o Senhor trouxe uma resposta, trouxe vida e salvou o filho dela, amém? Sabe o que é isso que eu estou falando a você? Quando você orar, você vai ter uma resposta de Deus em todas as áreas. E é isso que eu quero já pedir os músicos, os levitas, para vir aqui à frente, para que você saia daqui e fale assim, Senhor, por que tu me levaste hoje à noite, lá na Nova Jerusalém? Por que, sendo membro, por que eu vim hoje à noite? Eu estava pensando ouvir outra palavra, mas o pastor falou que eu preciso entender como eu preciso orar. Eu tenho ensinado alguns jovens de orar 16 minutos. Essa ideia não é minha. Essa ideia é de um pastor chamado Hernani Santos. Você orar 16 minutos. Pastor, só 16 minutos. Mas no primeiro horário do dia. Não é no último. Você acorda, você faz isso. Olha só, irmão, faça isso. Anota aí. Você vai acordar, você acorda às 5 horas da manhã para trabalhar? Acorda às 5h30, acorda às 6. Não importa. Qual horário que você acorda? Tira 16 minutos antes.
Só 16 minutos. Pastor, só 16 minutos? 16 minutos. Bota lá no seu celular, bota 16 minutos e bota para tocar quando acabar os 16 minutos. E nesses 16 minutos você ora ao Senhor. Sabe por que a gente fala que ora, mas a gente não ora? A gente fala do quarto secreto, mas a gente não tem quarto secreto. A gente só pede na hora realmente do sufoco, e nem sabemos pedir. E graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda com os gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda. Mas você vai pegar nesses 16 minutos, colocar o que você precisa. Colocar o que você necessita. Colocar decisões que você precisa tomar. Pastor, eu oro 1 hora, eu oro 2 horas à tarde, eu oro... Tudo bem, eu estou pedindo para você fazer algo diferente. No primeiro horário, você vai orar às vezes cansado. Eu falei isso semana passada, não lembro agora, mas falei. Eu acho que falei aqui, ou então falei em Macapá. Foi em Macapá, semana passada estava lá. Mas ora 16 minutos. Pastor, 16 minutos basta? Vai valer. Você primeiramente vai sair ansiedade, vai sair temor. E aí eu estava falando, quando eu cheguei de Macapá, veio um anúncio, olha só. Veio um anúncio para mim, veio uma informação para mim que me abalou. Eu tenho uma igreja para cuidar e foi coisas aqui que eu precisava resolver aqui. E veio uma notícia muito séria. E aí eu falei, poxa, cheguei da bênção, cheguei desses 5 dias, Deus fez maravilha lá em Macapá. Chego na terça-feira, já está no meu zap a informação. E aquilo me abalou. E a gente fica abalado com a informação, não é? A informação que nos... Fica mesmo, nós somos humanos. Fiquei abalado. Na hora que eu fiquei abalado, eu lembrei que eu precisava só orar. Mesmo abalado, quando chegou de manhã, minha esposa falou assim, você não está bem, né, Pedro? Eu falei, não estou bem não, estou preocupado. Ela orou por mim, eu agradeci, mas depois eu fui orar. Eu falei, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma solução. Na hora eu pensei como resolver. Eu fiz alguns planos. Preste atenção nisso, porque Deus está te dando um direcionamento. Aí Deus me deu algumas ideias que eu achei que era melhor, era o meu braço. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mas eu continuei orando, continuei insistindo, batendo na porta. Eu falei, Senhor, me fala o que eu tenho que fazer para dar certo, para ter uma resposta positiva. Para eu acalmar e saber que vai haver uma solução, porque o que esse pessoal está pedindo é complicado. Vai atrapalhar tudo. E eu fui orando, daqui a pouco o Senhor me deu uma ideia, veio um nome. Veio o nome de uma pessoa que eu conheço. Eu tinha pensado em vários nomes. Mas aí veio um nome, procura essa pessoa. E aí eu telefonei para ele e falei, olha, deixa eu falar uma coisa, está acontecendo isso, mas Deus me direcionou o teu nome. Aí ele falou, olha, se Deus direcionou o meu nome é porque eu posso resolver. Irmãos, ele falou assim, eu vou ver. Desligou o telefone. 5 minutos depois ele falou, olha, já está resolvido. Pode ficar tranquilo, fique em paz, já está resolvido. Você vê o que é o poder da oração? Então Deus às vezes trouxe você aqui e você está ouvindo essa palavra sobre oração. O Senhor está falando, chega na sua casa hoje, coloca essa situação diante do Senhor, espera que Ele vai te responder, Ele vai te dar a direção, e você vai ver e vai glorificar o nome do Senhor. Amém?